Olá! Hoje é um dia especial. O programa Diplomacia completa 10 anos de existência. Desde 2004, foram 113 programas feitos para levar a você, nosso espectador, os temas mais importantes da política internacional brasileira, numa visão mais ampla e plural. O nosso convidado especial é o ministro da Defesa, Celso Amorim, que com exclusividade informa que as tropas brasileiras ficam no Haiti pelo menos até 2016. E agora queremos que o Haiti seja capaz de caminhar por suas próprias pernas. E o Diplomacia Especial de 10 anos tem muito mais. Confira. Amazônia Integrada. Nações do Pacto Amazônico se unem para proteger a água, principal riqueza da região. A gente conhece pouco da própria natureza, da nossa região, do regime dos nossos rios. Cartas na mesa. Mercosul e União Europeia se preparam para definir a base do acordo comercial entre os dois blocos. O acordo comercial veio para ficar entre o Mercosul e a União Europeia. Nas colunas culturais, a análise do documentário O Veneno Está na Mesa 2, sobre o nível de agrotóxico nos alimentos, e um olhar sobre as expressões musicais existentes mundo afora. E em homenagem àqueles que há 10 anos fazem o Diplomacia, nosso clipe fotográfico foca exatamente os jornalistas e radialistas responsáveis pela produção do programa, na maioria das vezes, atrás das câmeras. Comércio exterior. Mercosul e União Europeia se preparam para mais uma etapa das negociações do Acordo de Livre Comércio entre os dois blocos. Já se vão 10 anos de avanços e recuos na negociação entre a União Europeia e o Mercosul. Os sul-americanos trabalham para garantir que pelo menos 87% dos produtos comercializados entre os dois blocos façam parte do acordo. E nós vamos cumprir esse percentual de cobertura. Evidentemente, quanto mais ampla for essa cobertura, mais competitiva será a proposta. Mas o nosso piso, né, já acertado previamente dentro do Mercosul, é 87%. A troca das ofertas entre o Mercosul e a União Europeia deve acontecer ainda neste semestre, mas não é o fim do processo, é apenas mais uma etapa. A efetiva negociação começa agora, com a análise da lista dos bens e serviços que cada bloco está disposto a reduzir a tarifa a zero. A partir daí tem todo um processo negociador de melhoras, de reclamações, assim. A oferta não está suficiente numa área ou noutra, tem toda uma negociação. E ao lado disso, toda a negociação das disciplinas que vão reger o acordo. Então isso ainda é um processo que vai levar algum tempinho para se concluir. A indústria nacional teme perder mercado diante da força dos fabricantes europeus. O governo reivindica um prazo de 15 anos até que os produtos acordados tenham a alíquota zerada. Mas para os empresários brasileiros, ainda é preciso diminuir o custo Brasil. Me refiro aqui aos juros de mercado, que são os mais altos do planeta, a carga de impostos gigantesca sem serviços em retorno de qualidade, a falta de infraestrutura que encarece os custos de logística, o câmbio defasado. Esses fatores todos teriam que ser eliminados durante esse período de transição, sob pena de que, se isso não for feito, quando o acordo com a União Europeia passar a valer de forma integral, vai ser dizimada uma boa parte da indústria de transformação brasileira, em troca apenas de uma exportação adicional de grãos. O acordo comercial veio para ficar entre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul já é para nós o maior espaço de exportação da indústria manufatureira brasileira e agora com o mercado europeu espera-se que nós tenhamos as condições não só da indústria, mas na agricultura, em outros setores, serviços e compras governamentais em condições de competitividade. Tem que ser uma negociação. Primeiro que haja um entendimento entre os países do Mercosul, porque o que está acontecendo hoje no Mercosul é que nós devíamos sermos economias complementares, países usando produção, colocar o selo Mercosul e exportar Mercosul. E não importa se é brasileiro, uruguaio, paraguaio,
né, o argentino, mas Mercosul. Não conseguimos fazer isso, porque as economias, em vez de ser complementares, são concorrentes. Os europeus são muito protecionistas no setor agrícola. Então, como é que você vai compatibilizar entre os produtos brasileiros? A não ser, por exemplo, você achar uma pauta de frutas vermelhas que nós produzimos no verão, que não coincide com o verão do hemisfério norte. No nosso verão, é inverno rigoroso no hemisfério norte, portanto, nós podemos exportar as nossas frutas vermelhas para o hemisfério norte, para a Europa ou para os Estados Unidos. Mas qual é o significado das frutas vermelhas na pauta de exportações? É muito pequena. Nós queremos exportar mais carne de frango, carne suína, carne bovina. É essa a pauta que nós queremos. Já está em vigor a lei aprovada pelo Congresso Nacional que dispensa visto de turista para estrangeiros. Pela nova lei, o estrangeiro poderá obter o visto ao chegar ao Brasil. A medida se aplica aos casos de viagens de negócios, lazer ou na condição de artista ou desportista, mas ela só será aplicada aos nacionais de países que também dispensarem a exigência de vistos temporários aos cidadãos brasileiros em viagem ao exterior. Desde 2002, o Brasil tenta, junto à Organização Mundial do Comércio, uma solução para o chamado contencioso do algodão. Os Estados Unidos já foram condenados pela OMC por adotar uma política ilegal de subsídio à lavoura algodoeira. Essa política prejudica o Brasil ao tornar o algodão americano artificialmente mais barato. O maior prejuízo para o Brasil é a perda do mercado internacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, junto com a indústria têxtil, o setor movimenta cerca de 19 bilhões de dólares anuais, valor próximo do PIB paraguaio. Apesar de um acordo firmado em 2010, no qual os Estados Unidos se comprometiam a pagar cerca de 147 milhões de dólares anuais ao Brasil por prejuízos causados pelos subsídios, os repasses foram paralisados em setembro de 2013. Segundo Gilson Ferrúcio, presidente da Abrapa, a recente aprovação da nova lei agrícola norte-americana vai representar uma perda anual de 335 milhões de dólares e cerca de 8 mil empregos no setor. A gente é a segunda que mais emprega no Brasil, algo como 1,7 milhões de emprego. Nosso negócio é muito importante para o Brasil, e assim como deve ser para os americanos, porque eles protegem demais o setor de algodão lá. Na verdade, estamos falando de distorções no mercado internacional de produtos agrícolas. E, nesse momento, a OMC não está dando a atenção que deveria ao tema eliminação de subsídios às exportações. É preciso, em algum momento, que as empresas americanas que vendem, que comercializam aqui, comecem a incomodar o governo norte-americano. Olha, eles vão retaliar, nós vamos ter prejuízo lá. Essa leniência ou o enfraquecimento do assunto na OMC fez com que os americanos se encorajassem tanto e passasse um óleo que nós conhecemos no interior do Brasil para fazer essa lei agrícola nova, porque não tem explicação plausível que justifique um atrevimento dessa natureza em termos de aprovação de uma lei. A próxima reunião que poderá, no órgão de solução de controvérsias, considerar esse pedido será em junho. E se não chegarmos até início de junho, até metade do mês, a uma solução satisfatória, o painel de implementação será formalizado o seu pedido. Essa é uma decisão de Estado e, portanto, o Congresso Nacional tem que botar o dedo na ferida, ou melhor, botar a mão no algodão. Os países membros dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, definiram a pauta comum de trabalho no campo da pesquisa geocientífica. O foco escolhido é a aplicação da tecnologia espacial na astronomia, alterações climáticas, mitigação de desastres naturais, recursos hídricos, combate à poluição e energias alternativas e renováveis. A parceria implica no uso compartilhado de laboratórios. Seca no Sudeste, enchente no Norte. O Brasil vive cada vez mais intensamente as mudanças climáticas. O país não está isolado e está sujeito, principalmente na Amazônia, ao que ocorre nos países vizinhos. Na tentativa de entender o que acontece no clima amazônico e seus efeitos nos rios da região, os países que formam o Pacto Amazônico decidiram criar uma rede de monitoramento hidrometeorológico.
A questão da água na Amazônia é o tema de hoje no Dossiê Diplomático. Neste ano, a cheia do Rio Madeira atingiu novo recorde na região amazônica. Nunca houve, os levantamentos mostram que nos últimos 100 anos, uma cheia tão grave. Ela está mais de 1,5 metro acima de qualquer outra cheia que houve na bacia do Rio Madeira, que é um dos maiores contribuintes para a bacia do Amazonas. As enchentes que está acontecendo hoje no Rio Madeira não é enchente só de Rondônia. A enchente de Rondônia, na verdade, ela aumentou nos últimos dias. É enchente do Peru e também da Bolívia. E os desgelos que está acontecendo nos Andes. Então, portanto, o único caminho para escoar essa água é pelo Rio Madeira. Logo que baixar o Rio Madeira e seus afluentes, virá a cheia do Rio Amazonas e seus afluentes, ou seja, e a outra parte do estado do Amazonas ficará exatamente embaixo d'água. A bacia amazônica é a maior rede hidrográfica do mundo. São 25 mil quilômetros de rios navegáveis, margeados por 6 milhões e 100 mil quilômetros quadrados de terra, desde as nascentes nos Andes peruanos até a foz no Oceano Atlântico, na região norte do Brasil. Os povos da região estão sempre à mercê de enchentes e secas. La Amazonia no se escapa de este efecto invernadero que en cierta forma va menoscabando este gran caudal boscoso que tenemos en nuestros territorios, en nuestra Suramérica. Entonces es importante tener la conciencia de la preservación del medio ambiente, la conciencia del uso de esse vital recurso que é o água. Nós conseguimos reduzir o desmatamento no Brasil, isso é muito bom. O Brasil deixou de ser um contribuinte importante, chegamos a ser o quarto, o que mais contribuía para os gases que levam, de certa forma, a mudança do clima. E não somos mais, não estamos mais nessa posição. Mas eu diria que nós estamos vivendo já as consequências disso. E isso é grave. Não basta apenas os países da Amazônia discutirem. Nós vamos ter que, o mundo tem que tomar juízo diante disso. Porque o água não só é vital para a vida, também para criar essas centrales elétricas que podem levar energia limpia, energia sem nenhum tipo de contaminação a nossos hogares. Combinar iniciativas capazes de lidar com os impactos das mudanças climáticas na bacia amazônica é uma das metas da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, formada por 8 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, desenvolve o projeto GEF Amazonas. O objetivo principal é formular um programa de ações estratégicas capaz de proteger e promover a gestão sustentável dos recursos hídricos. A gente conhece pouco da própria natureza, da nossa região, do regime dos nossos rios, e é isso que a gente tira de lição de uma cheia desse tamanho. É necessário que se faça estudos, se desenvolvam estudos para ver até que ponto a questão da interferência humana na natureza tem provocado ou acelerado ou amplificado essas manifestações naturais. O nosso foco principal é ter bastante água limpa para os povos, principalmente o povo amazônico. Porque as mudanças climáticas, eu me lembro, em 2006, foi a primeira vez que teve enchente no Suriname. E eu me lembro também nos afluentes do Rio Amazonas, estava tudo seco, não tinha mais água. Então, quer dizer que efeitos das mudanças climáticas estão influenciando a situação na região amazônica. Quando a gente fala que é necessário um estudo, não dá para você separar uma parte da região e estudar aquilo, não. Você tem que estudar porque tudo ali está interligado. E não só no Brasil, né? Nós temos a maior parte, mas não somos o único a deter o bioma amazônico. Para promover a articulação entre todas as instituições responsáveis pela gestão dos recursos hídricos nos países da Bacia Amazônica, a OTCA lançou em 2012 o projeto Amazonas.
No Brasil, a implementação está a cargo da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty e da Agência Nacional de Águas. Já foram investidos R$2 milhões no projeto, que inclui a capacitação de técnicos para atuar numa rede hidrometeorológica para a região amazônica. Nós estamos fazendo um diagnóstico dessa bacia sedimentar que envolve o alter do chão. A nossa expectativa é que tenha muita água embaixo do rio, da bacia amazônica, e o projeto visa, no futuro, a preparação de um acordo de cooperação com a própria GEF, para se fazer com os países amazônicos um estudo mais aprofundado, na mesma relação, no mesmo nível que a gente tem no Aquífero Guarani, onde os países envolvidos na questão da água subterrânea na Amazônia possam desenvolver um projeto onde se conheça com mais segurança a gestão desse aquífero. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica anunciou que deseja participar do Fórum Mundial da Água, que a capital do Brasil vai sediar em 2018. O Brasil é o primeiro país da América Latina que abriga o evento, promovido a cada 3 anos pelo Conselho Mundial da Água. A discussão contribui para aumentar a importância do recurso hídrico na agenda política internacional e para fortalecer a integração no continente sul-americano. O Brasil é um país quase continental e nós temos um conjunto imenso de rios compartilhados com os outros países da América do Sul. Então nós temos que nos voltar para uma boa gestão de recursos hídricos. Não se pode fazer só de um lado só. Então nós precisamos que os outros países também avancem no seu conhecimento técnico sobre gestão de recursos hídricos, para a gente poder fazer conjuntamente, compartilhadamente, uma gestão adequada de recursos hídricos. Una de las principales funciones que debemos cumplir todos los países que conformamos el Tratado de Cooperación Amazónica es la preservación del medio ambiente, preservación de su biodiversidad, y ahí está la importancia de aquellos países que producen grandes cantidades de contaminación, de buscar las herramientas para minimizar esta contaminación que afecta al mundo entero en cuanto a su clima, a su temperatura. El calentamiento global es algo que todos conocemos y sabemos que ha afectado considerablemente nuestros espacios terrestres, nuestra flora, nuestra fauna. Hoje, uma das grandes razões dos conflitos internacionais tem sido a fonte de energia, o petróleo. Eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo a grande fonte dos conflitos será o acesso à água potável. A seguir, uma conversa exclusiva com o ministro da Defesa, Celso Amorim, e o que mudou na política internacional brasileira nos últimos 10 anos. Em 1 minuto, estamos de volta.